as 12 visões do Apocalipse. Então, qual que é a marca do Apocalipse? A Apocalipse não é a marca do terror, né? E qual é a cor do cavalo? Aleluia, 100 cores de cavalo, né? Você vai ficar na tua vida, na bênção, na unção e no poder, porque hoje é o dia da tua constituição. Hoje é o dia de você confessar. Hoje não é o dia de terror, e Apocalipse não é dia de terror. Apocalipse significa em grego tirar o véu, revelação. É assim que acontece, né? O nome em inglês é Revelation, porque é realmente a revelação, a remoção do véu. E quando o véu é removido, você tem uma visão. Por isso eu dividi Apocalipse em 12 visões, para você entender como essas visões traz a você então o entendimento do que Deus quer trazer à sua vida. Então, Jesus é capítulo 1. Quem é Jesus? Quem são os vencedores? Capítulos 2 e 3, que são as 7 igrejas. Quem domina? Falamos isso semana passada, é a visão do trono. Quem é digno são os 7 selos, Apocalipse 5, 6 e 7. Falamos disso no culto domingo do Leão de Judá. Depois, quem denuncia? Falamos isso ontem, são as 7 trombetas. Hoje a 6ª visão, quem resiste? Já falamos disso, mas num foco hoje de resistência, Apocalipse 11, 12, que é a mulher e o dragão. Depois, quem discerne? Apocalipse 13, 14, que é a besta e a grande tribulação. Apocalipse 15, 16, que é a 8ª visão das 7 taças. Depois a 9ª visão, quem é julgado, que é a Babilônia. A 10ª visão, quem que se alegra? Olha só, casamento do Cordeiro, hein? Ora, Taná vai casar dia 21, mas o Cordeiro vai casar no capítulo 19. Olha só que grande bênção. E você então está preparado e convidado para o casamento da Tainá. Não, o casamento da Tainá é com ela, mas o do Cordeiro você tem que estar convidado. Você tem que fazer parte. Eu faço parte da noiva e eu faço parte do noivo. Esse casamento ninguém entende, Esse casamento vai ser poderoso. E quem reina? Apocalipse 20, que é o milênio, e quem tem o céu para sempre, 21 e 22, é a nova Jerusalém. Então, nós temos aí as visões do Apocalipse. Esses slides vai estar à sua disposição para você então entender essas 12 visões e começar a ler o Apocalipse sem ficar tremendo o pé, né? Você vai ler Apocalipse e vai começar a ver o entendimento que Deus quer que você tenha daquilo que Ele quer que você viva. Por isso então hoje a visão de quem resiste, o poder de resistência que você vai ter nessa visão. Então, quem que resiste? É a questão da mulher e do dragão. Já falamos isso então nas outras semanas, mas hoje com o foco justamente da marca de resistência. Por quê? Porque nós resistimos e o diabo desiste. Resiste com quem desiste. Por que você não tem resistência? Porque a falta de resistência é justamente marcada pela falta de um fundamento. Agora, o Senhor nos deu como que um mandamento: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Por quê? Foi assim com o Senhor Jesus. Foi assim que ele declarou. O inimigo veio com uma palavra, se você é filho de Deus. Colocou uma condicional. E ele respondeu com uma afirmação. A palavra que o inimigo usa sempre é dúvida. Porque a dúvida é a marca que ele usa para trazer uma acusação. Essa pessoa, não sei não, hein? Ouvi cada coisa dela. E você está desfrutando da palavra. E você está recebendo a unção. Mas vem o inferno colocar dúvida. Ele coloca a dúvida como base para preparar uma condenação. Se você é filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. Ele poderia fazer o que ele quisesse, mas ele declarou: nem só de pão viverá o homem, mas de tua palavra que sai da boca de Deus. Ele resistiu àquela situação. Você tem que aprender a resistir com a palavra. Quando você tem uma palavra nos seus lábios que traz a você essa resistência, então o poder de Deus sobre a sua vida é cada vez maior.
Por isso, olha só que interessante em Apocalipse 11. O versículo 16 fala assim: foi-me dado um caniço, que era uma vara, e dito: dispõe, mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, mas deixa à parte o átrio exterior do santuário. Esse você não vai medir, porque foi ele dado aos gentios, e estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Que versículo interessante. Tem coisa que você mede, tem coisa que você não mede. Aonde está a medida do que você tem que medir e aquilo que você não tem que medir? Porque tudo está sendo construído no contexto de uma resistência. Eu vou resistir e eu vou medir. Eu posso medir a tua resistência. Em qualquer luta você vê, né? O cara começou a apanhar no primeiro round, não vai durar até o 12º, né? Vai apanhar, vai acabar a luta antes. O cara começou, a defesa do time no futebol, começou a tomar 5 gols no primeiro tempo, não vai conseguir resistir, não vai poder virar o jogo. A resistência, ela pode ser medida. E aqui diz, pega uma medida e vamos medir. Mas não mede o átrio exterior, esses são dos gentios. O que ele está dizendo que você tem que medir? Olha, nós somos o templo, você é o templo. Então, o que é a medida? Átrio exterior é o teu corpo. O santuário é a alma, o altar é o espírito. Então, esse é um tempo das testemunhas. Então, elas vão profetizar por 1260 dias, que são 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. E 3,5 na Bíblia é a metade de 7, é um tempo determinado, né? Um tempo, tempos e metade de tempo. Ele sempre coloca dessa forma, né? Tempo, tempos e metade, para dar os 3,5, para mostrar metade do que está acontecendo. Por quê? Eu resisto porque tem uma virada na minha vida, e a virada é os 3,5. O tempo completo é 7, 3,5 é a virada. No terceiro dia surgiu a porção seca, 3 dias e meio estava dando fruto, a terra estava sem forma e vazia. Desde Gênesis já tem 3,5 para você, e eu tenho 35 3,5 que eu fiz na Bíblia, mas isso é outra história, né? Outro dia eu peguei as minhas matemáticas ali, eu falei, meu Deus, tem um computador antigo em casa, com um montão de coisa que eu tinha escrito, né? Vou trazer aqui, as loucuras da Angola. É só número, é só matemática, né? É só integral, diferencial, olha, tinha umas noites angolanas lá que eu estava realmente em nirvana, né? Só com funge, imagina se tivesse mais coisa. Olha que bênção. 42, ou seja, há um tempo limitado que você aprende a resistir para ter na tua vida uma virada. Você vai ter uma virada na tua vida quando você aprender a resistir. Então, o que significa nós sermos o templo? Então, quem denegrir o átrio exterior, quem mostrar a imagem destruída, esse aí é o que o pessoal quer fazer. Quer dizer assim, ó, esse corpo, olha como está essa situação. Todo mundo quer acabar com você, acabar com uma aparência, destruir a tua imagem. Mas nós não podemos ficar presos a esse sentimento, porque é apenas o átrio exterior. Então ele diz, não mede o átrio exterior, deixa os gentios. Você não é a aparência. Bispo Betão, não é isso aqui, isso é epiderme, derme, hipoderme, os órgãos, as células, o corpo, o vaso. Eu tenho esse vaso, mas eu não sou esse vaso. A minha identidade não está definida no meu corpo. Por isso, as questões da aparência não se resolvem com a própria aparência. As questões da aparência se manifestam a partir de uma essência. E quando você está muito preocupado com a tua aparência, então você está fora da medida do Senhor. O que vai ser medido? O altar, o santuário e os adoradores. Esse vai ser medido. E nós vamos o quê? Resistir até o sangue. O que significa isso? A nossa aparência é saco e cinza. Mas a glória que vai se manifestar a partir do nosso espírito é o Senhor.
E que tempo é esse dos 3,5? É o tempo de você profetizar, porque no altar o inimigo não tem acesso, não pode nos tocar, e as duas testemunhas, que são Moisés e Elias, que é a lei e o profeta, eles vão resistir, e nós vamos resistir muito mais, resistir na marca da igreja. Por isso, a mulher e o dragão, no Apocalipse 12, que já falamos aqui, elas vão resistir a tudo isso, vão ter as asas de águia, vão gerar o filho varão. Mas olha o contexto do capítulo 11, alguém tem que medir a tua resistência. Então, eu vou conseguir gerar para o Senhor, eu vou conseguir mover as coisas espirituais, sim, como? Com o poder de resistência. Então, quando você entende esse Apocalipse 11 e aquilo que vai ser medido, o ato exterior, deixa lá, deixa os gentios pisarem, mas existe o sagrado e existe o altar, que é o teu espírito. E a isso o Senhor, Ele está medindo, porque a resistência está no seu espírito. E no poder da resistência, você vai encontrar uma marca maravilhosa de uma vitória completa, que foi a vitória que a mulher teve sobre o dragão. Então, você entendeu isso? Vai lendo várias vezes, os slides vão vir para você. Nós vamos detalhar essas visões, para que você possa então ter uma visão mais clara, mais concisa, versículo a versículo, daquilo que Deus quer fazer. Mas as 12 visões do Apocalipse vão ajudar você a não ter medo. E hoje eu vou orar por você, para que você possa aprender a resistir. Vai ser medido. Onde está a marca da tua resistência? Está no altar. Querem destruir o teu exterior, querem destruir a tua imagem, mas isso não define você. Vão falar mal de você, vão colocar acusações contra você, vão fazer de tudo para destruir você, mas você tem um testemunho, o testemunho da resistência. No seu íntimo tem a verdade espiritual, e dessa maneira então você vai prevalecer. Então nós vamos agora orar pela tua vida. E a nossa oração de hoje, a nossa oração de vitória hoje, vai ser uma oração, porque você é o templo. Nós somos o templo. Que coisa maravilhosa é sabermos que nós somos o templo, e que no templo que o Senhor habita, que somos nós, nesse templo existe a marca dessa resistência. Você como o templo do Senhor, você sabe que não é a tua aparência, você sabe que é esse tempo de Moisés e de Elias, mas o tempo verdadeiro, eternidade, é o tempo de Jesus. Então aparece Moisés e Elias na transfiguração, e os apóstolos querem fazer 3 tendas, e Jesus fala assim: não, a voz do céu disse não, é o filho que você tem que ouvir. Por quê? Moisés e Elias foram testemunhas de um tempo, os 3 anos e meio de os 7 anos que formam a grande tribulação. Mas você vai ser testemunha de uma eternidade com Jesus. Então, eu quero orar hoje pelo teu poder de resistência, para que você entenda que não tenta segurar a tua imagem. As pessoas vão falar mal de você, você fica tristinho com isso, né? Se eu ficasse triste porque as pessoas falam mal de mim, beijinho, responda com fruto, responda com resultado, e começa a entender, na boca e na vida daquele que é o condenador, daquele que é o acusador, como Deus está tratando, e como o próprio inimigo tem habilitação contra aqueles que estão acusando e condenando. Você vai ter o poder de resistir, e graças ao Senhor, em tudo que você resistir, você vai encontrar um passo de uma vitória além na sua vida. Então nós vamos orar para que você não tenha preocupação no corpo. A resistência começa onde? Começa no seu espírito. É o altar que você está vivendo, é justamente o santuário que você está preservando, esvaziando, para ser um templo que possa resistir. Vamos orar? Glória a Deus. Oração da vitória nessa terça-feira de superação. Obrigado, Senhor, porque nós queremos resistir e confessamos que nós vamos, Senhor Jesus, usar a estratégia que o Senhor nos deu.
O Senhor nos deu esta medida, a medida do altar, a medida dos adoradores. Por isso, em nosso espírito, tomamos a marca dessa medida para resistir. E coloque em nosso espírito esta aliança, no Santo dos Santos, a marca de uma aliança. Nós resistimos por uma aliança, porque nós temos a Tua palavra para nos alimentar. Porque nós temos, Senhor, esse dia a dia para nos suprir, o Teu maná que vai nos suprir. Nós temos essa vara de Arão, nós temos a marca do que vai florescer. E por isso nós guardamos a verdade no nosso íntimo. Nós temos o poder de resistência. E eu estou clamando aos meus irmãos agora, que no Santo dos Santos, que no seu altar, que na sua adoração, tenham um poder de resistência. Nós vamos resistir. O tabernáculo de Davi está colocado nesse ambiente. Nós vamos louvar ao teu nome. Nós vamos resistir. A peste vem, a praga vem, o ataque vem, a luta vem. Mas nós temos o poder de resistência, porque nós somos medidos em nosso íntimo. E eu quero que os meus irmãos agora que recebem essa oração, recebam no seu espírito a verdade, recebam no seu íntimo a força daqueles que não vão retroceder e não vão se quebrar diante das acusações que querem destruir o ato exterior. Nós não nos ocupamos com a nossa imagem, nós não nos ocupamos com a nossa reputação. Nós temos um caráter e uma constituição definidas em nosso espírito, e do caráter e da constituição o Senhor vai trazer os resultados dos frutos, e por esse fruto nós seremos conhecidos. Guardo os meus irmãos que estão entendendo esse momento, o momento da resistência, a resistência na adoração, a resistência na palavra profética e a resistência em enxergar e ver o que o Senhor faz com os acusadores, e como eles são dispersos, e como aquilo que era contra a nossa vida, simplesmente não vai mover, porque nós já fomos medidos, e nós estamos sendo restaurados para uma poderosa resistência. Dá-nos visão, dá-nos oportunidade, Senhor, de constituídos em nosso espírito com esta medida, e enfrentarmos todas as coisas negativas e termos a marca da vitória. Oramos Beshem e Yeshua HaMashiach, no nome daquele que nos dá vitória. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Eu espero que você entenda poderosamente a marca dessa resistência. E como você, como